Olá, companheiros! Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Sempre rogando a Deus Pai e a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, que nos auxilie nesse aprendizado tão importante. Estamos no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. Item 3, Metempsicose. Segundo o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, metempsicose se refere à doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais ou vegetais, transmigração. Segunda definição, doutrina indiana que defende a, abre aspas, transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem, fecha aspas. Então vamos lá, a primeira pergunta realizada por Allan Kardec sobre esse tema, 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Nós havíamos visto, no encontro passado, que tanto a inteligência dos homens quanto dos animais emanam do mesmo princípio, do elemento inteligente universal. Mas no homem, esse princípio inteligente passou por uma elaboração que o eleva sobre os brutos. Daí, esta pergunta 611 de Allan Kardec. A comunicação de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? A resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Nesse ponto, Kardec nos pede para ver o item 118. É uma pergunta que está dentro do livro 2, capítulo 1, dos Espíritos, no item 7, Progressão dos Espíritos. 118. Os espíritos podem degenerar, ou seja, degradar-se? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então, aqui fica claro que o Espiritismo afirma que um homem jamais reencarnará no corpo de um animal. Então, tudo caminha para um progresso gradativo, uma vez saído do reino animal e entrando no reino hominal, um ser nesta condição não retrograda encarnando novamente num corpo do reino animal. Pergunta 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo
das diferentes existências do homem. Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Nota de Allan Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou defusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais que constituiriam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso, ver item 188, são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos,
e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, com sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente, sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar, sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta, ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. O item 188, o qual Kardec nos remete aqui em sua nota, se refere, está, aliás, melhor dizendo, no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e é o seguinte: 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda a parte. Aqui vem uma nota interessante de Herculano Pires, tradutor da obra, que nos diz: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não consideravam tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente. Se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar,
entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias nas quais se tivessem melhorado. E em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível de seres mais evoluídos. Da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são por toda parte as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: "Não posso calcular, pois não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro, e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena." Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância, comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Vejam esse esclarecimento de Herculano Pires, que vem nos auxiliar com esse entendimento que o Espiritismo deixa claro nesse sentido do progresso do homem. Mas como se dá esse progresso no caso da transmigração de um reino para o outro, não há como compreendermos agora. E Herculano Pires dá exemplos de homens que encarnam em outras esferas, tão evoluídas ou da mesma categoria evolutiva da Terra, mas que as condições são totalmente diferentes. Então não temos como avaliar este mecanismo de progresso que só a Deus cabe nesse instante. E nesta última nota de Allan Kardec, há também um adendo de Herculano Pires que nos diz: o Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se em O Livro dos Médiuns e em A Gênese. O aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 de A Gênese, parte referente a, entre aspas, criação universal. Comunicação de Galileu recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese orgânica, especialmente no número 26 e seguintes, referentes ao homem corpóreo, e o capítulo 11, Gênese espiritual. Aconselhável também a leitura de A Evolução Anímica, por Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação. Depois da Morte de Leon Denis, o capítulo 9 da parte 2ª, intitulado A Pluralidade das Existências. Nota-se ainda a concordância dos ensinos acima
sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos neste livro de que, abre aspas, tudo se encadeia na natureza, fecha aspas. Então, novamente aqui, há como nos aprofundarmos nos estudos, sim, mas já compreendemos que tudo concorre para o progresso, tudo se encadeia em a natureza para o progresso. Isso está dentro já da providência divina, que já vimos aqui mesmo no Livro dos Espíritos, no início, a progressão da criação de Deus, né, do átomo ao arcanjo. E como, mais uma vez dizendo, como se dá as transformações, né, as passagens pelos reinos, não temos ainda a condição moral e intelectual para compreender isto na obra de Deus Pai. Haveremos de conseguir continuando no nosso progresso e buscando conhecimento sobre nós mesmos e afinando o nosso coração com o coração de Jesus cada vez mais. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo encontro.